quando você já tem uma boa lógica, aí você vai aprender outra linguagem, como é que você faz? Quer dizer, você já tem experiência, você já programa ali numa linguagem, você tem uma boa lógica, e ou pelo menos uma lógica razoável, e aí você vai aprender uma outra linguagem. Como é que você faz? Essa pergunta mandaram lá para mim no grupo. Eu sou Flávio Alexandre, canal da Vifúria, e nesse vídeo eu vou tentar responder essa questão, vou dar minha opinião aqui, beleza? Então vem comigo. Novamente o Bruno, eu estou ajudando o Bruno lá na carreira dele aí, né, estudar programação. Deixa eu mostrar aqui para vocês a pergunta dele. É assim, ó. Eu já estava batendo papo e tal. Ele falou assim: ó, você já tem uma boa lógica? Acho que foi isso que ele perguntou, né? Quando você vai aprender uma outra linguagem, como você faz? Você vê só como é a sintaxe? Você já tem uma boa lógica? Quando você vai aprender outra... Será que ele perguntou se eu tenho boa lógica? Cara, se eu não tiver boa lógica, ferrou. Eu trabalho já há um pouco mais que 10 anos nessa área. Se minha lógica não for boa, ferrou. Não é das melhores, mas acho que é razoável. Pelo menos dá para os gastos, tá? Mas também acho que não foi isso que ele perguntou. Ele quis dizer o seguinte, ó, quando você já tem uma boa lógica, você tem uma experiência, como é que você faz para aprender outra linguagem? Né? Você vai olhar só a sintaxe? E é uma pergunta interessante pra caramba que o Bruno aí mandou. E eu acho que essa é a pergunta de todo mundo, né? Então vamos bater um papo sobre isso daí, tá? Então é assim, minha humilde opinião, tá? Só minha opinião, só meu ponto de vista, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas de repente pode agregar alguma coisa pra você e se agregar, beleza, se não agregar, se deleta de boa, tá bom? Então tá. Antes, não esquece de dar uma curtida aí no vídeo, de se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Tá, então vambora. Então é assim, cara. Ó, deixa eu contar como é que foi a minha experiência, né? Eu comecei a programar eu programava em VB, em Visual Basic, depois eu fui para ASP3, que é ASP pura, né? A gente chamava de ASP pura, é uma versão antes da ASP.NET. Aí eu fui para PHP, isso, fui para PHP, e de PHP eu fui para Python, e ainda continuo programando em PHP, muito mais do que Python, eu tive uma boa experiência com Python e tal, mas meu foco ainda, meu core ainda é PHP. Okay? Não aprendi muito mais outras linguagens do que essas, não. Só fiquei nessas, infelizmente. Mas estou me programando de pegar uma outra linguagem, porque é muito prazeroso você aprender uma nova linguagem. É muito gostoso. Quem gosta da área, que você acaba se apaixonando. Eu me apaixonei pela área. E, meu, é sempre legal, né? Mas como o tempo é curto, a gente tem que estudar de forma estratégica. Não dá para abraçar tudo. Se você abraçar tudo, na verdade, você não vai abraçar nada, né? Então você tem que estudar sempre de forma estratégica, tá? E quando eu saí do PHP e fui pro Python, pô, claro que me ajudou toda a bagagem que eu tinha, não só em PHP, mas bagagem de lógica, de raciocínio, de como resolver o problema. Nossa, ajuda enormemente. Tanto que eu aprendi Python assim, né? Você pega muito mais fácil, tá? Provavelmente o inverso seria a mesma coisa. Se eu tivesse a puta bagagem em Python e fosse para PHP, ia ser a mesma onda, né? Pô, você já tem uma bagagem em Python, você vai para PHP, você não vai ter grandes problemas. E aí você vai migrando de linguagem, vai ficando cada vez mais fácil. Agora, na pergunta dele tem uma coisa meio que embutida aí, tô farejando aqui, né? Tô sentindo, que é o seguinte: as pessoas acham, tem aquela ideia, né? Que eu acho que esse é o ponto chave aí da pergunta dele. É assim, se eu tenho uma boa lógica de programação, eu sei qualquer linguagem, né? Eu olho só a sintaxe e resolvo. Cara, eu acho que não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Né? É como eu falei, ajuda? Claro que ajuda, não só a lógica de programação, não só você ter um raciocínio lógico afiado, que foi a pergunta que ele tinha feito no vídeo anterior. Como é que eu faço para ter uma lógica de um raciocínio lógico afiado? E aí eu distingui, né, lógica de programação com lógica pura, né? Se você não viu, dá uma olhada no nosso vídeo anterior, procura lá no canal do YouTube ou aqui no feed do Facebook. Eu vou lançar os vídeos aqui nas duas redes. Procura lá, tem um vídeo que eu falei sobre isso daí. Então, não é só lógica de programação, você tem que ter uma boa lógica de programação, um bom raciocínio lógico, independente da lógica de programação, mas a experiência também, know-how, todas essas coisas contam, tá? Tudo isso daí também conta na hora de você migrar ou aprender uma nova linguagem, tá? Então, não é assim só, não é uma coisa mágica, você vai lá, não, você tem que ralar pra caramba. Eu, quando fui aprender Python, pô, tive que ralar pra caramba. Agora vem umas dicas, assim, tá? Que não tá na pergunta dele, mas eu vou incluir aqui. Então, por exemplo, o que me ajudou? Que era o que eu tava falando, né? Como é que foi a minha experiência? O que me ajudou? Ajudou assim, acho a dica principal. Vá pela prática. Escolha o caminho da prática, tá? Pratique, exercite-se, ok?
Não adianta você entrar pela teoria. Eu percebi que em Python, a comunidade de Python é muito madura, a galera, talvez porque ela é muito pequena, a qualidade é maior. Quando a comunidade é muito grande, a qualidade tende a cair. Então talvez seja por isso, mas a comunidade do Python é muito boa. Eu gosto de toda a galera ali, né? E que eu encontrei pelo menos no caminho. Eles foram sempre muito assim, solícitos e muito educados, muito sem piadinha, sabe? Os caras foram muito serenos assim na hora de ajudar, né? Agora, o que eu percebi é que tem muito material teórico em Python. Então, você tem muita teoria, muita teoria. Aí, meu, o que você faz com essa teoria? A teoria não é importante? Não, não é isso que eu estou falando. Teoria é importante. Mas comece pelo prática primeiro. Eu já falei também no vídeo anterior aí, a maldição da teoria. Foi eu que estou cunhando esse termo aqui, a maldição da teoria, tá? É quando o cara pega um tema qualquer e... Deixa eu dar um zoom aqui. E aí ele cai na teoria, fica naquela teoria desgraçada lá e não sai daquilo, tá? Inclusive tem um artigo da USP que fala disso de 2006, tá? Não sei o que estou inventando esse negócio não, que o artigo da USP fala assim, que eles testaram colocar a teoria antes a prática antes da teoria. Então eles iam para a prática, acho que no curso de medicina, alguma coisa assim, na USP, velho, em 2006. Eles iam para a prática e depois entrava a teoria. Tá? Aí eles perceberam que a qualidade de ensino, a agilidade com que os alunos estavam aprendendo era muito maior, porque eles encontravam na prática o problema e buscavam na teoria a solução. Olha que diferente, né? Tá? Então, primeira dica ninja, qualquer linguagem que você vai aprender, seja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vai para a prática. Tá? E aí, uma boa forma de você praticar, vamos lá para a segunda, terceira, sei lá, dica. Minha segunda forma de segunda dica, uma boa forma de você praticar pelo terminal. E Python é legal que você abre ali o terminal iterativo do Python, é show de bola, né? Não, tem que dar braço a torcer. O terminal iterativo de Python é muito bom. E eu acho que essa ideia veio não sei se veio de Python, mas foi propagada aí pela linguagem Python, né? Os caras abriam o terminal, testavam, colavam o texto ali pro script, muito bacana. Então vai pelo terminal, aprende a usar o terminal, faça uma coleção de arquivos, de scripts, de links. Cria um repositório no GitHub. Se você não tem, cria agora sua conta no GitHub. Puxa a orelha da galera para ter uma conta no GitHub. A gente vê isso no nosso curso lá de lógica. E vai salvando lá como se fosse um seu caderninho de anotação. Faz um repositório como se fosse seu caderninho de anotação. Porque você vai aprendendo, é sempre um universo muito grande. Daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai ver que você já esqueceu tudo aquilo que você aprendeu. E o que você faz? Aprende tudo de novo? Pesquisa tudo de novo? Não, recorre ao seu caderninho de anotação. Então faça do GitHub seu caderninho de anotação. Beleza? Faça do GitHub seu caderno de anotação. Ok. Outra coisa que me ajudou bastante é o seguinte, como eu tenho lá no site DevFuria a seção de lógica de programação, e eu fiz uma bateria de exercício, modéstia à parte, uma bateria de exercício bem bacana no sentido que ela é linear, ela tem começo, meio e fim, ela começa estupidamente fácil e vai indo, então ela tem um caminho, né? Ela tem uma sequência, ela tem um começo, meio e fim, ela não é uma coisa largada, assim, qualquer exercício e tal. Ele tem lá uma sequência estruturada ali, um negócio pensado, bem bolado que eu fiz, tá? Então, o que eu faço quando eu quero aprender uma linguagem nova? Olha só, eu que sou autor de site, eu vou lá e recorro, eu pego aquela bateria de exercício e começo a fazer na linguagem. Eu já sei as respostas, eu já sei tudo, mas eu começo a efetuar cada exercício daquele lá na linguagem que eu estou aprendendo. Tá? Isso me ajuda pra caramba. E novamente eu faço um repositório no GitHub e vou guardando ali minha coleção de arquivos para dar uma olhada, dar uma fuçada. De repente, daqui 1, 2, 3 anos, pegar uma solução e fazer ela de forma diferente. Aí eu vejo o histórico, né? A primeira versão, segunda versão, terceira versão. Isso ajuda pra caramba. Então, resumindo dessa dica das outras que eu dei, é assim, organize o seu estudo. Organize, porque senão, cara, não adianta você aprender na ânsia de aprender, né? Inclusive o site DevFuria, eu fiz ele meio como se fosse uma cola para mim, né? Depois, em outro momento, eu conto a história lá do DevFuria. Nasceu um pouco disso. Eu precisava de um lugar para anotar, deixar registrado as coisas que eu estava aprendendo, né? E foi, olha só o que virou hoje, tá? O que mais que tem? E última dica, aí para fechar aqui o assunto. Cara, faça com testes unitários.
Eu adoro aprender, inclusive eu faço isso em PHP, fiz isso em Python também. Em PHP eu devo ter um repositório lá na minha conta, chamado PHP Tests, alguma coisa assim, dá uma fuçada lá. Em Python eu não tenho, preciso montar. Mas é legal você pegar, descobrir as features da linguagem, seja lá qual for. As features, as funcionalidades da linguagem, se você escrever um teste de unidade e ver como é que funciona cada feature. Porque a documentação às vezes deixa a desejar. Eu falo por experiência própria, tanto a linguagem de PHP como de Python, tá? Não vou defender nenhuma das duas documentação. Eu acho que a de Python é um pouco mais menos amigável do que a de PHP. PHP a documentação um pouco mais extensa, não, um pouco mais digestível, né? Digestível para o usuário iniciante, tá? Mas ambas não são completas, não são perfeitas, tem defeitos, tem um monte de buraco ali. Então faça a sua própria coleção, faça a sua própria documentação. Claro, você não vai escrever coisas, você não vai fazer uma coisa muito grande, você vai fazer uma coisa enxuta, compacta, pequena. E aí eu faço isso com testes unitários. Então eu tenho um código aqui, escrevo o teste embaixo e deixo o meu script lá sobre string, sobre array, sobre vetor, sobre lista, sobre função, sobre orientação a objetos, sobre lambda, qualquer coisa da feature da linguagem eu vou colecionando. E como é teste unitário, eu quero saber se a bagaça está funcionando, eu executo no terminal e vejo se está tudo passando ou não. Fica show de bola, tá? Então essa é também a dica ninja, quando a gente vai aprender uma nova linguagem. E eu acho que vai bem ao encontro da pergunta que ele havia feito, que era assim, né? Pô, você vai aprender uma nova linguagem, como é que você faz? Já tem boa lógica? Você olha a sua sintaxe? Quer dizer, não é tão simples assim, viu, Bruno? Mas tem alguns truques aí que a gente aprende no meio do caminho. E espero que os meus truques tenham te ajudado. E você, como é que você faz aí pra... Você que já de repente está me assistindo é experiente, meu público normalmente é iniciante, mas de repente você é um cara um pouco mais experiente, como é que você faz aí para aprender a segunda linguagem? Como é que você fez para aprender uma segunda, terceira linguagem? Conta a sua experiência pra gente, põe nos comentários aí, pra gente ir trocando experiência e aprender um com o outro, tá bom? Beleza? Então é isso. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, deixe seu comentário, isso ajuda a eu produzir mais vídeos como esse. E está enrolando um curso de lógica de programação com testes unitários, aliado a testes unitários. Procura o link, vou deixar o link em algum lugar aqui em cima, aqui embaixo. E dá uma olhada lá, é um curso bastante interessante, beleza? E Bruno, espero ter respondido sua pergunta, um abraço e até a próxima.